Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo de 1 Coríntios, nossa jornada aqui. E hoje vamos falar um pouco sobre capítulo 3, Cooperadores de Deus. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que eu estou recebendo e carinho das pessoas que estão assistindo esses vídeos. Se você estiver gostando, não esqueça de acompanhar a gente e deixar que Deus fale com você, ok? Então, aqui no capítulo 3, mais uma vez, foi uma das cartas Paulo escreveu para os recém-convertidos. Essa aqui em específica foi para as pessoas em Corinto, ok? Uma igreja que ele recentemente, naquela época, fundou. Ele estava mandando umas cartas para lá para poder auxiliar em algumas dúvidas, algumas questões. No capítulo 3, ele dá ênfase nos cooperadores de Deus. Ele já inicia o capítulo falando que quando ele esteve com eles, ele não pôde falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse ao mundo, ou como se fosse criancinhas de Cristo. Ele teve de alimentá-los com leite e não com alimentos sólidos, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estavam, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana, que vivem como pessoas do mundo? Ele está fazendo aqui uma comparação, que ele teve que conversar com eles como se eles fossem crianças, de dar leite, todo aquele cuidado com a fala. E ele fala que as pessoas daquela época estavam sendo controladas pela sua natureza humana, vivendo com a carne, vivendo como se fossem pessoas do mundo. No versículo 4 ele diz: Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não está agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Então, aqui, nessa primeira parte, Paulo fala duas coisas. Ele teve que tomar um certo cuidado com essas certas pessoas, porque no olhar de Paulo eles pareciam muito pessoas do mundo, com pessoas que eram controladas pela sua natureza humana e não pela natureza de Cristo. E isso é um problema, porque quando a igreja se parece muito com o mundo não vai conseguir ver Cristo em nós, certo? No versículo 4 aqui até o 5, Paulo fala sobre pessoas que falam, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo. E ele diz assim, essas pessoas que falam que seguem Paulo e Apolo, estão fazendo que nem as pessoas do mundo que fazem. O que está acontecendo com vocês, certo? E Paulo fala, eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para um mesmo fim, e ambos são recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, vocês são lavadores de Deus, edifício de Deus. Pela graça que foi dada a Paulo, que ele lançou um alicerce como um construtor competente. Agora outros estão construindo sobre esse alicerce que ele lançou. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Paulo, criando as igrejas, você pode construir sobre esse alicerce que Paulo colocou, que não foi Paulo, mas foi Deus que fez crescer, que é Jesus Cristo, ok? Então, aqueles que constroem sobre o alicerce, ele pode usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E no dia do juízo final, o fogo revelará se a obra tem algum valor. Ele está fazendo aqui uma analogia. Muitas pessoas vão construir obras para o reino de Deus. Você pode usar materiais que resistem a esse fogo, né? Como o ouro, a prata e metal, as pedras preciosas, e outros materiais que não vão resistir ao fogo, que é a madeira, o feno ou a palha. E que no dia do juízo final, o fogo vai revelar as obras e ver se tem algum valor. E se ela sobreviver, o construtor receberá uma recompensa. E se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Então, aqui está falando também que não é por conta do que você faz se você vai ser salvo ou não, né? Não sei se você sabe, mas a salvação não depende de nós, não depende da gente fazer alguma coisa, né? Alguma obra, mas sim é pela graça, é nossa fé mediante a Cristo que morreu no nosso lugar, perdoando nossos pecados, nos lavando com o sangue dele, para que nos tornássemos santos através dele, do sacrifício dele. Então, essas obras é só para a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Se você acabar construindo outro alicerce em Jesus Cristo, que seja de ouro, ou de prata, ou de madeira, ou de feno, o que vai importar é o valor dessa construção. Agora, se isso vai depender se você vai ser salvo ou não está falando aqui. Fala que se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são o tempo de Deus e
que o Espírito de Deus habita em vocês, Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Deus, ele saiu de morar numa tenda para poder morar dentro de nós. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, ele mora dentro de nós. O Espírito de Deus, que tem os segredos e os mistérios dele, mora dentro de nós. A gente não tem muita essa noção, mas ele está aqui o tempo inteiro com a gente, do nosso lado, nos aconselhando, nos falando. A gente às vezes não escuta porque o barulho do mundo é um pouco maior do que a voz de Deus. Mas se a gente silenciar o barulho do mundo, né, escutar um pouco mais Deus, se esvaziar do mundo e se encher da palavra, de jejum, de oração, a gente vai conseguir escutá-lo, ok? E Paulo fala aqui que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, seja tendo alimentações boas, tendo algum exercício físico, porque muitas das vezes algumas atividades para o reino de Deus vão depender do nosso corpo, nosso físico. Se a gente não se cuidar, acabar que a gente pode atrapalhar os planos de Deus. Paulo fala no versículo 18 que ninguém se engane se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, porque deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Né? Ele está falando do capítulo anterior, que os ímpios achavam loucura esse mistério de Deus. E Paulo fala que você tem que se tornar louco a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, né? E a Escritura diz: ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e que ele já sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, algum pastor que você conhece, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Então, esse é um capítulo muito bom. Espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Não é porque sua obra que você esteja fazendo possa ser queimada que ela não é importante, ok? Ela sim é importante, mas devemos nos atentar a fazer obras de ouro para pedras preciosas. Sim, se você não quiser sofrer um grande prejuízo, mas que isso não vai definir se você vai ser salvo ou não. O que vai definir é se você tem fé e acredita no sacrifício de Jesus. E que também nós não devemos seguir líderes humanos, somente Jesus. Espero que esse vídeo você tenha gostado. No próximo tem mais, capítulo 4, e nós nos vemos lá.